Renata. Oi, tudo bem? Tudo bem? Muito obrigada. Prazer em falar com você nesse Imagina, momento. prazer é meu, prazer é meu. Estamos aqui em casa. Pois é, todas seguras e trocando ideias e refletindo sobre esse momento tão particular, né, Renata? Eu estava Exato. explicando aqui, para mim, as startups são um grande sinônimo da inovação, da transformação digital, É, são capazes de escalar, são capazes de criar soluções para problemas, e esse é o momento, então, para isso, né? Porque com problema não falta, a certeza. gente está no centro da crise. Então, eu resolvi te convidar porque você é a co-head do Cubo, que é um dos ecossistemas mais importantes que a gente tem no Brasil de startups, e eu queria refletir sobre isso. Esse é um momento de oportunidades, é um momento de crise também para as startups, né? Como é que você analisa esse momento? Essa série de lives do Inovar é um Parto, elas costumam. Eu convido mulheres fundadoras de startups ou mulheres empreendedoras que usam a tecnologia para impulsionar seus resultados ou influenciadoras digitais. Nesse Uhum. momento de crise, de quarentena, eu estou convidando exatamente para elas me contarem quais são as soluções que elas estão criando para Para ajudar desviar nesse da momento. crise, agarrar as oportunidades. E aí eu queria ouvir de você o que você tem visto nesse ecossistema tão grande, são 300 startups, né, em Isso, contato contigo. Me conta, isso. boa noite. Boa noite. Bom, primeiro de tudo é um prazer estar aqui. Eu venho acompanhando aí todas as lives que você fez, que você faz, né? As entrevistas. Então é um prazer estar aqui Que compartilhando bom. também um pouco sobre o ecossistema do Cubo, quais são as principais oportunidades, ou o que a gente tem de crise também. Então tem oportunidade, mas tem crise. Então é um prazer estar aqui com todos vocês e boa noite, pessoal. Fiquem à Ótimo. vontade aí. Acho que a ideia também é a gente ver as perguntas, né, do pessoal também para É responder muito aqui. legal que as pessoas participem e perguntem. Eu gosto muito da gente fazer esse papo. É uma roda de Aberto, né? conversa mesmo, Exato, exatamente. exato. Então, porque o que a gente faz lá no Cubo é conexão e é justamente conectar com pessoas, né? Então, para quem não conhece, o Cubo ele é uma associação sem fins lucrativos, né? Que foi fundada pelo Itaú e pela Redpoint Ventures. E o nosso principal objetivo é colocar em contato a startup que está no Cubo com outra startup, com o investidor, com outros empreendedores, com universidades e com grandes empresas para gerar negócio, né? Então, no final do Uhum. dia, é um hub de conexão que gera negócio para as startups. Então, por um lado, a gente ajuda muito as startups que precisam de cliente e, por outro lado, a gente ajuda muita grande empresa que está passando pelo processo de transformação digital. Ou que, de alguma forma, quer se aproximar, né, desse ecossistema, mas não necessariamente sabe como. Então, o nosso papel é muito de conectar. Como você mencionou, a gente tem 300 startups, né? Então, que são selecionadas para estarem lá. E essas startups, tanto elas ficam no nosso prédio físico, né? Então, a gente tem aproximadamente 110 startups hoje que ficam na nossa estrutura física, que hoje, obviamente, estão em casa, porque É, o prédio está em lockdown, mas que ficam no espaço físico, que comporta mais ou menos umas 1.250 pessoas. E o resto, né? Então, mais de 200 a gente já tinha na nossa plataforma digital. Porque o que a gente fala, né, é que o Cubo ele é muito mais do que fronteiras físicas, né? Ele é uma plataforma de geração de negócio. E com isso até possibilitou que a gente continuasse toda a nossa operação e toda a conexão que a gente já fazia online, né? Então até a gente a estrutura já estava feita, né? Vocês já tinham tudo prontinho para criar exato, essas conexões online mesmo, né? Sem exato. necessitar do espaço físico. Exato. O que foi interessante é que nós, como Cubo, também utilizamos isso como oportunidade, porque a gente acabou fortalecendo a nossa plataforma digital, né? Então a gente já tinha uma grande fortaleza, que é o nosso prédio físico, onde tudo já acontecia, todos os encontros aconteciam para geração de negócio, e a gente tinha a plataforma digital, mas agora a gente colocou foco total na plataforma justamente para gerar ainda mais engajamento. Então a gente conseguiu fortalecer a plataforma digital agora para possibilitar todas as conexões, né? Então a gente também se transformou aí, aprimorou também o nosso produto para poder continuar gerando valor para o ecossistema. Qual que é o perfil, né, das startups que estão lá, até para a gente entrar no tema e falar um pouquinho de ecossistema. Lá no Cubo, o perfil de startup que é selecionada para estar lá
é aquela que já tem um produto rodando no mercado, né? Ela já está recebendo, já está gerando receita, já tem cliente, tem potencial de escala, né? Então, ela resolve um problema real do mundo real e tem potencial de escala. A grande maioria são startups B2B, né? Porque são empresas que resolvem problemas de grandes empresas, né? São startups com produtos que resolvem problemas de grandes empresas e a gente seleciona essas que têm o perfil que a gente, como Cubo, consegue gerar valor. Lá no prédio a gente tem startup de todas as indústrias, né? Então a gente não olha só para uma indústria específica. São então, várias verticais, né? Até cada andar é uma vertical. Conta pra gente quais são essas verticais. A gente tem de todas as indústrias, porém a gente dá foco, né? Então tem andares específicos para 5, que é varejo, educação, saúde, financeiro, né? Serviços financeiros e também logística e mobilidade. Então, para essas 5, tem um andar específico para cada uma delas, né? E uma grande empresa que é mantenedora de cada um desses andares. E a gente tem as startups em si e em cada um desses andares. Nos andares que não necessariamente são atrelados à indústria, a gente tem startup de todas as outras. Então, tem startup também de legal tech, a gente tem startup de mobilidade, de outras que não necessariamente são a nossa vertical foco. Com isso, a gente consegue ter uma percepção, aí, pelo menos de uma amostra do mercado do acontecido durante a crise, né? Antes de falar da crise, até eu vou dar um passo atrás para falar um pouquinho de o que foi 2019, né? E o que de trás de uns anos anteriores e o que a gente imaginava para 2020 e qual que é o momento que a gente está agora. A gente teve um boom de startups, né? E aí, falando desde 2015 para cá, até tem um estudo da BS Startups que fala que triplicou o número de startups de 2015 para 2019. E a gente tem também um boom de iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo. O que acaba acontecendo também nesse período é que a jornada da transformação digital das grandes empresas, ela começa a ser cada vez maior, né? Então, cada vez mais as grandes empresas passaram a perceber o valor de fazer negócio com as startups, entendendo que é um muito ganha-ganha, né? Então, a grande empresa, ela consegue mais agilidade, ela consegue ter mais produtividade, ela consegue dar mais tração e inovar mais ainda quando ela faz uma parceria com uma startup. Então, em 2019, a gente estava em um estágio no ecossistema que tinha muita grande empresa fazendo negócio com startup, tinha já grande empresa fazendo aquisição de startup, e empresa investindo também nelas. A gente também teve um movimento de grandes investidores internacionais fazendo aportes muito grandes no Brasil, né? Então, a gente tem a entrada de SoftBank, a gente tem grandes investidores mundiais, fundos mundiais olhando para o Brasil, e isso deu ainda mais força para o ecossistema, possibilitou também os nossos unicórnios, né? Muitos vieram também em 2019, a gente teve muitos unicórnios surgindo. A gente também teve startup brasileira comprando startup americana, né? O que é super interessante. Então, estava no movimento até de aquisição startup. Então, o que a gente imaginava para o cenário de 2020 era um cenário muito promissor, né? E aí, se você fosse me perguntar qual que era a indústria que mais se destacava, todas as indústrias estavam com espaço, todas as indústrias, elas tinham muitas startups muito boas e elas estavam se destacando e tinha soluções de todas as indústrias para resolver problemas de grandes empresas. Quando aconteceu tudo, né? Então, no início de março, lá no Cubo, a gente entrou em lockdown no dia 12 de março, então já faz... vocês fecharam antes mesmo da quarentena oficial, né? Sim, sim. A gente já ia, na verdade, fazer um teste lá no prédio, né? Para que as pessoas, caso a gente precisasse entrar em lockdown, a gente já estaria com o esquema pronto, treinado. Mas no fim a gente teve um caso no Cubo e a gente resolveu, não, ao invés de fazer um teste, já vamos entrar no lockdown para não ter problema, né? E para a gente não arriscar. A gente preferiu até ser mais conservador nesse sentido. Até antes, a gente tem a DASA, né? Que é o nosso patrocinador da vertical de saúde. Então, desde antes, a gente já tinha cancelado também as nossas participações em eventos internacionais, cancelado alguns eventos já maiores no prédio, justamente para ser conservador, por ter também todos esses conselhos da DASA. Então, a gente falou, a gente prefere
adotar esse tipo de postura, então faz 2 Não é meses. nem ser conservador, é ser inovador nesse caso, né? Porque, na verdade, a gente foi. nunca tinha vivido nada parecido com isso, e você tomar uma atitude tão importante dessa, né? E tão radical, de fechar um prédio com tanta gente que trabalha lá, né? Que gera negócio lá, mas também está muito seguro das conexões online que vocês já eram capazes de fazer, que a plataforma estava lá funcionando e não ia deixar ninguém na mão, né? No fim das contas. Exato. E assim, também foi um movimento muito positivo das próprias startups, né? Que também conseguiam todas trabalhar remoto, que entenderam também o nosso posicionamento. Então, foi realmente Que uma também já parceria, vinha né? de um comportamento, né? Essas empresas já têm muito disso. O home office faz parte da rotina, não necessariamente todos os dias, mas o home office ele está ali 1, 2 vezes por semana, né? Então, quer dizer, já as startups, assim como estou dizendo que são sinônimo de transformação digital, porque são baseadas em tecnologia, elas também já têm uma cultura um pouco mais à frente, né? Então não estranharam tanto esse movimento de trabalhar em casa da noite para o dia, né? Para elas já era algo que acontecia com parte do time, por exemplo, né? Então eles já Pois estavam é. culturalmente já estavam ambientados com esse universo, né? Diferente até de muitas grandes empresas. Então, agora que a gente está chegando quase a completar 2 meses, né, de quarentena, a gente nota o quanto a gente foi evoluindo, se acostumando com esse novo modelo, mas que talvez quem estava com os profissionais de startup já não tiveram esse momento de adaptação, né? Claro que o mundo está se adaptando a uma nova situação, mas essa adaptação de, puxa, como é que eu faço para acessar aqueles documentos, né? Já estava tudo na nuvem, já estava tudo lá online mesmo, compartilhado, né? Com Interessante. certeza. E aí, o que você vê? Você estava falando, então, esse movimento de crescimento das startups, o ecossistema brasileiro como um todo, ganhando consistência, ganhando relevância no mundo, ganhando força, né? Quer dizer, muitos unicórnios, realmente, se a gente comparar com países que são mais desenvolvidos do que a gente, em termos de número de unicórnios, a gente estava muito bem ali posicionado, né? Super. Então, até, sei lá, compara com Israel, né, tudo bem, é um país super pequenininho, que por população per capita, eles têm mais startups do que todos os países do mundo, mas em número de unicórnios está quase ali com a gente, né, Otávio? Exato. Então, e aí depois dessa curva de crescimento, o que você enxerga desse momento, embora todas as startups já estivessem preparadas para culturalmente para isso? Sim, o que aconteceu, né? No primeiro mês, principalmente, acho que foi um mês onde todas as empresas, e aí tanto startups como grandes empresas, estavam tentando entender o cenário, né? O que ia acontecer, o que eles precisavam fazer. Acho que a preocupação geral foi de que forma que eu consigo segurar a caixa, né? De que forma que eu consigo manter meu caixa para sobreviver a essa crise, o que vai acontecer. Era uma E por quanto tempo eu preciso ter caixa, né, também? Porque a gente não sabe quanto tempo vai acabar. Eu tenho ouvido, puxa, até o fim do ano você tem que ter caixa para segurar essa crise, para sobreviver. O que você acha? Não, é interessante porque assim, a cada dia você ouve uma coisa, né? Tem dia que agosto já vai começar, ou até final do ano, ou no ano que vem só. Então, realmente é um momento de incerteza, né? Onde a certeza que a gente tem é que a gente não tem certeza de nada. Então, principalmente no primeiro mês, era um período que estava todo mundo tentando entender, e aí, tanto startup como grande empresa, de que forma que esse movimento ia durar ou que ia acontecer. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Teve muita grande empresa que até parou projetos com startups porque não sabia o que ia acontecer e de que forma que se ia continuar com o projeto, se não ia, apesar de muitas empresas terem que, da noite para o dia, implementar processos e contratar startup para a operação dela continuar. Né? Então, quando a gente fala disso que a gente está fazendo agora, né? A quantidade de live, a quantidade de ferramenta que teve que ser implementada para possibilitar o home office para muitas empresas, acabou acelerando a contratação de muitas startups. Mas, por outro lado, também teve empresa que parou a negociação porque queria também entender o que estava acontecendo. De um mês para cá, esse movimento ele começou a voltar. Então, ou seja, as grandes empresas elas passaram a perceber que fazer negócio com startup, na verdade, ia gerar ainda mais oportunidades para ela, né? Porque ela ia conseguir inovar, ela ia conseguir
realmente rodar a sua operação, ela precisava também implementar. Então, acho que teve dois momentos, né? Um de eu preciso implementar essas soluções para minha empresa rodar, né? E também de perceber e de ver que ela precisava fazer essa aceleração da transformação digital. Então, até tem um meme que fala É incrível. fala o que acelerou o processo de transformação digital da sua empresa, e não foi o CEO, não foi o CIO, não, né? Foi exatamente Foi o coronavírus. o coronavírus, né? Então, a gente começou a ver mesmo esse movimento, começou a perceber que realmente as empresas estavam contratando as startups, e esse movimento agora ele está numa curva acelerada. Claro que quando a gente pega perfil... Pode falar, desculpa. Não, é porque mesmo assim a gente vê aí uma lista grande de demitidos, né? Então as startups também entrando tendo que demitir para preservar caixa, porque não sabem por quanto tempo elas têm que se segurar ou o quanto vai retrair o mercado. Então, eu sei que não dá para a gente generalizar, porque se a gente pensar em saúde, educação, o mercado pode ter crescido bastante, né, para as startups. Mas pensando em outras verticais, ele pode ter caído muito. Então, é difícil generalizar. Talvez se a gente tratar um pouco mais sobre verticais, fique mais claro. Mas tem os dois lados, né? Tem tanto o lado dessas que encontraram oportunidades, mas tem também demissões acontecendo entre as startups, né? Tem até um estudo que saiu do Genome, né? Do Startup Genome, que fala que... E aí é um estudo mundial, né? E ele fala que 41% das startups têm menos de 12 meses de caixa, né? O que, se você for pensar, é pouco tempo de caixa, né? Considerando que nesses 12 meses, o movimento também de investidores para startups, ele também deu uma desacelerada. Não significa dizer que parou que os aportes pararam, mas eles tiraram o pé do acelerador, né? Então, os investidores estão sendo muito mais cautelosos para fazer investimento, eles estão preferindo dar foco no próprio portfólio, né, para ajudar as próprias startups do portfólio, e eles estão sendo mais cautelosos para investir. Então... E os investidores são quem também pressiona as startups para demitir e para se segurar também, para se manterem o mais saudável possível nesse momento, ou mais enxutas possível. Sim. Como é que é essa relação com os investidores? Eles pressionam? Eles pressionam porque, assim, na verdade, você precisa manter caixa, né? Então, eles ajudam as startups a falar, olha, quais são os custos que você precisa tirar da sua lista, né? O que você precisa fazer para conseguir ter caixa o máximo de tempo possível, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar essa crise, né? Então, o que você pode tirar aqui da sua lista de custos para te ajudar a manter caixa? E, infelizmente, um desses custos, em alguns momentos, é o custo de pessoas, né? Então, a gente percebeu, sim, que tem muitas empresas hoje fazendo demissão, porque até eu quero aproveitar a oportunidade, o Cubo, ele fez um compilado da lista de demissões, né, das startups, a gente postou nas nossas redes sociais. Então, são talentos que não foram, na verdade, demitidos porque eles performance, né? Performando, pelo contrário, mas por conta desse movimento, tiveram que ser desligados. Então, a gente fez um compilado e a gente compartilhou com o ecossistema para conseguir ajudar as duas pontas. Mas, conversando com as startups, eu tenho visto que eles começam a estudar os cenários, né? O cenário mais otimista, então, em quanto tempo? Em 3 meses a gente volta ao que era antes, né? Então, em 6 meses, ou o cenário pessimista mesmo, que leva a esse tipo de atitude, né? De postura, de decisão difícil. Né? Porque não necessariamente só a startup, mas acho que todas as empresas precisam pensar nesses cenários, né? No cenário otimista, no pessimista e no ultra pessimista, porque a gente não sabe. Então, enfim, o primeiro movimento também das startups foi: preciso olhar para o meu caixa. O que eu posso fazer tanto para reter os meus clientes, né? Porque o custo de aquisição de novos clientes ele é até maior do que você reter o que você já tem. Exato. Que custos que eu preciso cortar. E também, assim, o que eu preciso fazer para manter o meu cliente, né? O que o meu cliente está precisando, que eu tenha um produto, ou eu posso pivotar o meu produto, né? Mudar o meu produto para entregar o que o meu cliente precisa.
Então, a gente O percebeu discurso de venda está mudando, né? tá E mudando. muitas vezes o foco da venda, né? Porque não necessariamente o serviço ou o produto que você vendia antes está fazendo sentido hoje, né? Em Exatamente. meio a esse cenário. E aí tem muita startup realmente nesse momento usando a sua força de programação e desenvolvimento para tentar encontrar até ajudar, contribuir nesse momento em Com relação ao certeza. coronavírus, né? Eu imagino que lá no Cubo, com o andar dedicado à saúde, vocês tenham várias startups lá de Temos. olho na situação atual. É. E até fazendo um gancho dessa pergunta com a anterior, né, que você me perguntou por vertical, quais que estavam crescendo e agora de saúde. Saúde, né, é um setor óbvio que de alguma forma cresceu, né, porque tem soluções que estão diretamente ligadas ao coronavírus, muitas vezes. Então, quando a gente fala, por exemplo, de startup de telemedicina, né, as startups do Cubo de telemedicina, elas tiveram um crescimento muito grande, né, porque até então, telemedicina ainda estava com a questão da aprovação ou não. No período da pandemia, eles aprovaram no período da pandemia, então isso gerou também esse crescimento, né? Então a gente tem a Docway, a gente tem a Conexa, tem outras startups também. Quando você fala também de startup de saúde mental, né? Então, assim, agora mais do que nunca, o que a gente também tem que pensar é na saúde mental das pessoas, dos colaboradores, né? Então, a gente tem startup lá no Cubo, né? A gente tem a Vitude, tem a Telavita, que tem solução de saúde mental, e eles comentaram que eles estavam em negociação já em algumas empresas há meses e semanas, e as negociações não avançavam, e que pós-coronavírus o fechamento, a conclusão do negócio foi feita em dias. Né? Então, também essas startups elas estão crescendo muito porque o período pede isso, né? Então, Eu tenho dito aqui que a gente está se enganando dizendo que o mundo está em pausa, porque ele está em fast forward, né? não, Está acelerado. com Para essas certeza. empresas, então, com certeza, né? Startup, por exemplo, quando a gente fala de varejo, né? Agora ainda por vertical. Quando a gente fala de varejo, o varejo, se você pensar em soluções não tecnológicas, né? Mas no varejo, a loja física, os shoppings fecharam. De que forma que os comerciantes vão conseguir manter o seu negócio vivo? Através de tecnologia, através de startups. Então, tem muitas startups no Cubo que agora estão com solução e que criaram até plataformas que permitia para o pequeno varejista colocar o seu produto lá e fazer essa venda do produto, né? Então, eu estou falando da Todo Cartões, que tem a Todo Presentes, que é uma plataforma gratuita para o período de pandemia, onde o comerciante ele consegue vender o seu produto de forma online, né? Então, tem muitas soluções agora que conseguem ajudar nesse sentido. Também startups que estão relacionadas a dados. Elas também tiveram um crescimento considerável, porque agora, ainda mais, você precisa ter assertividade em todas as suas tomadas de decisão, né? Então, você precisa... E não adianta só olhar para o passado, né? Você precisa ter dados do momento em tempo Com real. E certeza. isso as startups têm, né? As startups têm. Então, as nossas startups que têm soluções voltadas para isso, elas também estão crescendo. Então, a gente tem IT Broker, a gente tem Shoju, tem Lookbox, tem uma série de empresas no Cubo que tocam esse lado. Eu conheço lá do Cubo e hoje mesmo estava falando dela, da Arquivei, que tem dados em tempo real de documentos fiscais que subsidiaram o governo federal a calcular o PIB, por exemplo. Então, hoje a gente estava falando sobre isso, né? Então, é interessante essa capacidade das startups de terem os dados realmente de consumo, de mercado, né? E isso poder ser usado realmente para tomada de decisão, né? Olha só, tem uma pergunta aqui, desculpa te cortar rapidinho, só para a gente poder. Eu vou me apresentar aqui, então você está assistindo uma live do projeto Inovar é um Parto. Eu sou a Patrícia Travassos, estou conversando com a Renata Zanotto, que é co-head do Cubo, e a gente está falando sobre o impacto dessa crise do coronavírus nas startups, que são sinônimos de inovação para a gente, né? Então, olha, tem uma pergunta falando sobre, num cenário pessimista, de 1 ano e meio a 2 anos, seria interessante apoiar pequenos negócios que têm uma curva de tração moderada, baixa? Como você vê as mudanças de marcas ativistas? Apoiar pequenos negócios, sim, com certeza, né? Então, as soluções até das startups, tem muitas startups que estão criando soluções gratuitas até justamente para apoiar os pequenos.
né? Então a gente tem aí lá no próprio Cubo, depois até se vocês tiverem a oportunidade, na semana que vem vai surgir uma landing page do Cubo que está voltada muito para essas soluções, tanto relacionadas à Covid, que foram feitas justamente nesse momento para ajudar o ecossistema, como também as próprias startups divididas por segmentação, né? Que problemas que essas empresas resolvem. Então, tem inúmeras soluções aí, até gratuitas, soluções gratuitas que ajudam de alguma forma os pequenos. Porque a gente tem que ajudar, né? Um momento de colaboração também. E a questão da assinatura, que é como essas startups trabalham normalmente, ela coloca um custo mais baixo que possibilita a entrada de pequenos negócios também para aderirem a essa transformação digital. Quer dizer, você não precisa mais, como antigamente, fazer aquele investimento grande em tecnologia para a sua empresa. Você Exato. pode mapear as startups que prestam esse serviço e fazer uma assinatura que o custo fica bem mais baixo, né? Exato, não é mais aquele software parrudo, né? É algo que você implementa muito rápido. E tem isso também, né? Antigamente, as soluções mais tecnológicas, elas não eram soluções de fácil implementação. E agora a gente tem soluções que é plug and play. Então, você faz a assinatura hoje você está usando, né? Daqui minutos, horas, já está na sua solução. Então, é algo interessante também de olhar. Pode falar. Tem outra pergunta aqui falando, esses dados interferem na lei LGPD? Não, na verdade, depende do contrato, né? Em relação a como é que as startups lidam com seus clientes e por isso têm acesso aos dados. Exato. E aí todas elas, né, que lidam com dados estão todas dentro da LGPD e a LGPD agora postergou, né? Agora vai ficar para o ano que vem. Mas de qualquer forma, essas que lidam com dados, sim, são dados que são protegidos, que muitas vezes tem soluções que, na verdade, elas são soluções específicas para aquela empresa específica de dados da própria empresa, né? Então, a gente fala de dados, tem tanto aquelas que olham para dados do mercado, mas aí também são dados que podem ser, de alguma forma, utilizados, ou que têm autorização específica para, ou são os dados das empresas que podem ser utilizados também. Então, a gente tem isso. Renata, eu tenho visto que vocês têm feito uma série de lives também com os próprios startups ou até investidores e falando também com pessoas de outros países, né? Porque se a gente tem alguma vantagem em estar um pouco atrasado, bom, em relação ao vírus é toda a vantagem do mundo, né? A gente conseguiu ver o que foi acontecendo na China, o que foi acontecendo na Europa, e aí o vírus foi chegando aqui, quer dizer, e eles estão à frente também nesse movimento contrário de abertura, né? Então, já tem países na Europa que já estão começando a voltar a trabalhar com algumas restrições, mas já tem setores que já estão voltando ao normal. O que você tem visto em outros lugares? Na China, por exemplo, você fez um papo esses dias em relação ao mercado chinês e Israel, né? Isso. O mais recente foi Israel, né? Então eles estavam era a primeira semana que eles estavam reabrindo. Eles estão no momento agora de entender, né, o que vai acontecer. E tanto Israel como China, né? Então o papo foi muito nesse sentido, assim, como que vai ser essa reabertura, se as pessoas vão ou não para a rua, né? Ou se só os serviços mais básicos que vão, porque ainda tinha uma preocupação da população de sair, né? Então a percepção aí e as novas soluções era muito assim, quais são as startups que de alguma forma possibilitam o não contato, né? Então reconhecimento facial, soluções que de alguma forma também mapeiam pessoas com coronavírus. Então se a gente pega a China, onde lá não tem a questão de dados, né? Então lá não tem privacidade de dados. Sim. A gente fala de monitoramento, né, desse mapeamento das pessoas que estão com Covid pelo WeChat. Não sei se você ouviu ou se o pessoal que está ouvindo a gente aqui sabe, mas pelo WeChat tem cores, né? Então, se você é uma pessoa que você não tem coronavírus e nem teve contato com pessoas, você é uma pessoa verde. Se você tem ou você de alguma forma teve contato com alguém ou passou por alguma região que era uma região mais crítica, a sua cor é amarelo. E se você tá com coronavírus, a sua cor é vermelha. E aí ele te identifica já no WeChat, que você usa para tudo na China, né? Exato, ele te identifica para Ou tudo. seja, ele já te coloca ali uma etiqueta de amarelo, verde ou vermelho. Fique longe de mim. O mais interessante é que no WeChat você consegue entrar em uma página que é um mapa. Então, vamos supor, a gente mora no mesmo prédio.
eu sou verde, mas você mora no andar de cima, você é amarelo, por exemplo. Eu consigo ver no meu aplicativo que tem pessoas de cores diferentes no meu aplicativo. Então, eu consigo ter esse termômetro, né, do quem tá onde também. Ou, por exemplo, eu vou na sua casa e eu tô vermelha. Você sabe, né, que eu tô vermelho, você não vai me receber, né? E tem isso também, quando Claro. tá vermelho, você não pode sair de casa, aí tem todo um sistema da China que é tudo integrado, né? Então tem câmeras pela cidade inteira, você não pode sair de casa, você leva multa se você sair de casa. Se você também tá com coronavírus, eles colocam um sistema de câmera na sua porta e você não pode nem sair de casa. Então, assim, isso entrando na questão que os seus dados lá na China, eles podem ser liberados. Né? Então, quando a gente fala de Israel, não tem esse tipo de solução, porém, eles estão com soluções que previnem, né, o contato, que ajudam no distanciamento. Então, até é interessante esse movimento, porque a gente está agora no momento de falar de um possível, talvez, e aí a gente não sabe se é agora, se é daqui 6 meses, ou se é daqui, enfim, começo do ano que vem, mas do retorno, né? E a gente já tem que se preparar estruturalmente para isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Cubo, quais são as mudanças estruturais que eu preciso fazer aí no Cubo ou nas empresas para possibilitar que a gente esteja dentro também dos critérios de segurança para as pessoas voltarem para os espaços. Porque ninguém vai voltar ao normal de um dia para o outro, não vai ser assim, né? Vão ser a gente tem novas falado do medidas. novo normal, né? Sem dúvida, sem dúvida. E essa transição da volta realmente vai exigir medidas de segurança também, de prevenção, né? E Exato. aí a questão do reconhecimento facial tem uma startup do Cubo, né? A Full, esqueci o A Full nome. Face, Full A Face, Full exato. Face. Eles estão com tecnologia para isso também, para reconhecer, a partir de reconhecimento facial, se a pessoa está com a temperatura mais alta ou mais baixa, enfim, Exato. tem essa para esse retorno, né? Estão desenvolvendo algumas ferramentas que não faziam parte dos serviços ou do produto deles para poderem, enfim, ajudar nessa volta, apoiar a volta, né? E tem muita startup fazendo isso, né? Então a gente está conversando com vários do próprio Cubo para ajudar também nas soluções dentro de casa, né? Dentro do prédio. Então, por exemplo, tem a Novidá, que é uma startup de IoT com sensores, que eles ajudam também no mapeamento das pessoas, para ver se realmente aquele andar está com a capacidade do andar, para entender Sim. qual que é o comportamento no espaço, se a gente está respeitando todas as normas de conduta. Ou também tem outra que é a Bitime, que está fazendo toda a automatização de processos. Então, tem que ter álcool gel em todos os andares. Não tem álcool gel, vou abrir um chamado. Então, toda essa Sim. otimização, automatização, na verdade, desse pós-volta, né, com processos que para serem cumpridos, eles também estão fazendo. Então, essas startups também são outras que estão agora se destacando e que mudaram a sua solução ou que adaptaram também para ter um produto para possibilitar essa volta, que também são novos produtos, né? Então, Exato, a gente exato. realmente precisa. E agora também a gente pensar na questão comportamental, né? Será que as pessoas vão voltar a querer trabalhar realmente todas juntas, do jeito que a gente fazia antes? Ou isso também as pessoas vão adotar? O que fica para depois dessa quarentena, né? Quer dizer, trabalhar em casa, puxa, já me adaptei, já organizei, melhorei a cadeira, já minha internet já está mais rápida, já estou. Né? Você faz uma série de adaptações para te dar qualidade durante esse período que depois ela pode seguir, né? Com certeza. Então, como é que vai ser depois? Como é que você espera? A gente tem falado bastante aí pensando, né, no espaço físico e no espaço e você continuar em casa, trabalhar remoto. Vai ser muito um modelo híbrido, né? Porque além de ter uma questão de mudança comportamental e das pessoas ainda pela questão de não ter vacina também ainda estarem receosas de sair de casa, tem uma questão também que as pessoas perceberam que muitas empresas perceberam que as pessoas ficaram mais produtivas estando em casa, né? Então eu tenho percebido muito isso, né? Que as pessoas estão mais produtivas. Porém, essa produtividade, quando ela passa de um certo período de você só estar em casa todos os dias, vai chegar um momento que essa produtividade começa a cair. Então, o que a gente tem falado bastante é o modelo híbrido, né? Onde você vai ter, sim, a possibilidade de trabalhar remoto, e pode ser que até a maior parte do tempo você trabalhe remoto da sua casa,
e em alguns determinados momentos você vai encontrar, por exemplo, o seu time no espaço de trabalho, que era o seu espaço de trabalho antigo. Então, esse rodízio de pessoas também nos espaços de trabalho também é algo que, para mim e para as pessoas que eu tenho conversado, veio para ficar, né? Conversando com as startups do Cubo, de que forma que elas imaginam voltar. Então, com times que estão performando melhor em casa, mas tem times que preferem ainda o contato físico. Mas tem muitas mudanças de comportamento que a gente tem percebido. E até essas startups de dados, elas têm mostrado isso, né? Então, quando a gente fala também do comportamento do consumidor, quando você pensa no e-commerce, tinha muita gente que não comprava online, principalmente quando a gente fala de roupa ou qualquer outro produto. E que agora precisou comprar, viu os benefícios disso, que talvez seja um comportamento que continue. Sim, Né? exatamente. Então, como também Assim, eu tenho visto, até a Cristiane está aqui falando a respeito do mercado imobiliário, né? Tem gente procurando casa ou apartamento com espaço para home office, né? Em vez de varanda gourmet, home office agora. Porque antes tinha aquela coisa do apartamento pequenininho e a área social, a área de lazer enorme, né? Essa era uma tendência, eu vinha assistindo algumas palestras relacionadas a isso, ao mercado imobiliário, quando nesse momento as áreas de lazer estão todas fechadas e a pessoa está confinada num apartamento pequenininho. Então, o que muda nisso também, né? Muda, eu acho que está sendo um ajuste geral, assim, das pessoas repensarem o que elas dão mais valor, né? O que foi importante para elas nesse momento, em relação às próprias relações afetivas e de trabalho, como é que as pessoas se relacionam com as pessoas das empresas, né? Qual o respeito que a empresa tem com ela. Acho que tem um ponto de humanidade bem interessante, né, acontecendo agora, uma esse reflexão. lado da empatia, né? Esse lado da empatia, ele veio e não é algo que acho que só vai ser agora, né? É algo que veio também para ficar, né? Das pessoas elas serem mais humanas, né? Acho que antes a gente, quando, por exemplo, a gente entrava numa conferência ou em alguma reunião, você perguntava automaticamente, oi, tudo bem? Agora é muito mais genuíno. Você não tá perguntando oi, tudo bem, porque ele faz parte da frase. Você realmente pergunta, oi, está tudo bem com você, com a sua família? Então tem esse lado de preocupação mesmo do ser humano, né? Que antes não existia. Era vamos falar de trabalho, é isso, esse ponto. E você, enfim, assim, acho que isso de ser empático, e aí isso é benéfico para tudo, né? Para relações pessoais, para a própria empresa, a questão até mesmo de preocupação com a saúde mental dos colaboradores já era algo que tinha que ter antes, né? Porque as pessoas, independente de ter uma pandemia, óbvio que isso se intensifica com uma força bem considerável, mas independente de pandemia ou não, a saúde mental das pessoas é algo importante. E agora a gente viu que realmente o como faz a diferença, né? O como faz a diferença. A gente fala de saúde, né, como crescendo bastante, mas a outra vertical de bem-estar está muito importante, em voga nesse momento, né? Porque é equilíbrio emocional, a questão de exercício físico, né? Você sabe que foi o melhor investimento que eu fiz nessa quarentena foi uma esteira ergométrica que eu nunca imaginei esperar ela chegar com alegria, assim, porque a gente não pode sair de casa, não se exercita, e isso faz uma diferença realmente no seu equilíbrio emocional, né? Para você produzir hormônios que te ajudem a passar por isso, né? Porque a gente está precisando realmente Mas disso. você sabe que isso é até interessante, né? Porque mesmo essa questão de exercício, acho que até as pessoas que não praticavam zero de exercício físico agora estão fazendo porque precisa se movimentar de alguma forma. E Exato. que estão criando gosto também por esse lado de exercícios, de cuidar do próprio bem-estar, porque percebem o quanto que isso impacta também na produtividade do trabalho, no dia a dia, na saúde mental, né? Então, e aí isso encaixa desculpa, mas encaixa numa pergunta aqui que eu não sei o nome da pessoa porque é um negócio aqui, é uma empresa. E aí está dizendo que percebe cada vez mais marcas, sendo startups ou não, vão ser cobradas pelo seu posicionamento de responsabilidade social, inclusive mensuráveis em awareness e advocacy. Eu tenho percebido isso em relação ao posicionamento de marcas, né? E em relação a como essas marcas estão se engajando. Como é que você vê isso em relação às startups? Essa preocupação em se colocar a serviço
da sociedade, do bem social, a questão da sustentabilidade já era bem forte, né? Mas eu Já. acho que o que gritou agora foi esse componente humano, né? Sim, sim. E até assim, né, de disponibilizar os seus próprios serviços gratuitamente para a sociedade, né? Acho que a startup em si, o empreendedor em si, ele já é uma pessoa que tem um pensamento de comunidade, né? De pensar muito também na ajuda coletiva, de ver o quanto que eu te ajudar e você me ajudar é benéfico para o ecossistema como um todo, né? E isso eu estou percebendo cada vez mais, mesmo as startups que estão crescendo, que estão com muita demanda, elas acham tempo também de ajudar o ecossistema, de ter soluções que de alguma forma vão beneficiar o todo. Então, isso não, e aí não só startup, né, mas grandes empresas e tudo, para ajudar nesse período que todo mundo precisa, né? Então, essa preocupação com a marca, e aí não só por posicionamento, porque eu quero Isso. aparecer, para minha marca aparecer, mas essa responsabilidade genuína, né, e essa vontade de ajudar o outro, ela, para a startup que já existia, ainda está muito maior, né? E só funciona se for assim, né? Porque não Só. adianta criar uma ação isolada e incoerente com o seu posicionamento, da É, maneira como você cuida dos seus fornecedores, dos seus sim, colaboradores, né? Não adianta, é, não é máscara, né? A é, máscara está é. vindo para desmascarar uma série de coisas, né? Eu falo que o comportamento, apesar do distanciamento social, esse espírito de comunidade, para mim, ele aumentou muito, né? Até eu percebo isso nas próprias interações do Cubo. A gente tinha, antes, né, todos os nossos encontros com os founders, eles aconteciam no espaço. Uhum. E a gente tinha muito contato, tudo mais, para as pessoas trocarem e passar as melhores práticas, e acontecia muito bem no prédio físico. E agora os encontros estão sendo todos digitais. A quantidade de pessoas, de founders que têm entrado tem sido muito maior, as trocas elas estão muito maiores e a gente percebe que entre eles também eles estão falando muito mais. Então, apesar desse distanciamento social, isso também trouxe uma aproximação para troca, para ajuda, para deixa eu entender de que forma que eu consigo te ajudar, você consegue me ajudar, eu tenho essa solução, então também entender assim quais soluções são complementares. Né? Então, lá no Cubo tem muita solução que, por exemplo, eu tenho parte dessa solução, mas eu estou conversando com a empresa X e ela pediu Y e você também pode ajudar. Então, esse compartilhamento também de lista de contatos também tem sido algo interessante que a gente tem percebido. Que legal. Agora, em relação, puxa, hoje eu acabei não vendo enquanto fechou, mas o dólar estava para chegar a 6. E você, o que você acha? A alta do dólar ajuda ou atrapalha as startups brasileiras? Depende. Se você for pensar que tinha muita empresa que tinha a solução de startup de fora, que a cobrança era em dólar, ajuda muito as startups, né? Porque no final do dia ele está vendendo em real, então a solução dele é beneficiada. Então tinha ainda uma mentalidade de algumas empresas que, deixa eu comprar de fora, porque de fora tem outros países e tudo mais. E agora as startups brasileiras elas acabam sendo beneficiadas por conta disso. Então, eu vejo por esse lado, o dólar, de alguma forma, ajuda, né? É que Mas tem muito tem. investimento em dólar, né? Os Então, investidores de fora, e aí, puxa, fica barato, né? exato, exato. Por outro lado, né, o investidor, quando a gente pensa em mundo e na tendência, né, agora, o que a gente tem percebido os investimentos, eles estão muito mais cautelosos e os investidores, eles estão olhando para os seus mercados, né? Então, quando voltar, a tendência é muito que o investidor dos Estados Unidos olhe para o seu mercado, que é Estados Unidos. Então, tem também esse outro lado. Mas se a gente for pensar no mercado brasileiro, né, para aquelas startups que têm oportunidades de vender o seu produto em real, para elas isso pode ser benéfico. Agora, aquelas que importam produtos de fora, né, que de alguma forma tem o hardware ou que tem alguma solução que é integrada a um hardware, por exemplo, que vem de fora, a solução acaba assim encarecendo, né, por causa disso. Então, dependendo também do segmento, é bom ou é ruim, né? Para startups de turismo, agora realmente é só o É. Brasil, né? Porque Não, aí é a reinvenção, a pivotada total,
mundial, né? como um Porque todo. o momento é esse. Pois é, exatamente. Eu tenho visto iniciativas bem legais de vocês, muito ligadas a conteúdo mesmo. Então, tem uma série que se chama Essa Startup Resolve, são as newsletters de vocês, que vocês mostram as soluções que são feitas pelas startups do ecossistema, né? Que mais? Quais são essas iniciativas que vocês criaram para poder dar apoio às startups nesse momento? O que que a gente fez? A gente moveu, né, toda a nossa operação do um cubo físico, né, toda assim, né, que já tinham algumas coisas no digital, mas a gente tornou todo o prédio agora fazendo conexões para geração de negócio no digital. Então, a gente tem essa startup Resolve, até falando aqui um pouco para quem está nos assistindo, que for grande empresa, que for empresa, né, que tiver interesse em receber os nossos comunicados, é só entrar na nossa página cubo.network e fazer o cadastro para newsletter, porque toda semana a gente tem mandado newsletter com segmentada, né? Então, por exemplo, essa semana, se não me engano, foi de compras. Então, falando quais startups resolviam problemas relacionados à área de compras, né? Quais startups resolvem problemas atrelados ao financeiro. E é legal que tem até caso de sucesso, né? Então, pode tangibilizar melhor qual é o resultado que foi gerado para aquelas empresas que já utilizaram essas soluções. E quem tiver interesse tem um call to action que vai direto para a startup. Então, a gente fez esse movimento porque o que acontecia a gente recebia muito, todos os dias, grandes empresas, né, de todos os portes, na verdade, que queriam fazer negócio com startups e que iam até o Cubo entender que tipo de solução se encaixava com a dele, né? E a gente agora fez um movimento ao contrário. Então, é o Cubo que está indo até você com essas soluções para ajudar as startups e ajudar o ecossistema como um todo. Tem também... Claro. A gente tem no prédio, além das startups, a gente também tem os nossos mantenedores, né? Que são as empresas que patrocinam o espaço, que estão lá com a gente, tendo um espaço físico. Essas empresas, elas continuam no processo dela de jornada de transformação digital. Então, a gente transformou toda a jornada de transformação digital, né? Com os encontros que a gente tinha de sensibilização por áreas de negócio, eles são todos agora digitais. Então, a gente já teve mais de 13 encontros digitais, né, com pessoas do Brasil inteiro, que são dessas empresas mantenedoras, para poder também fazer essa aproximação. Essas empresas que... Pode falar. Você sente que acaba alcançando mais gente? Porque você está falando do Brasil inteiro, Sim. né? Antes, se Sim. eram encontros presenciais, elas tinham que estar aqui em São Paulo e com disponibilidade daquele dia participar do encontro. Agora, elas podem vir de onde tiverem, né? Sim, até os mantenedores deram esse feedback, né? Que até mais gente dos times estavam participando, porque essa questão de não ter o deslocamento também, não só pela questão de não estar em São Paulo, mas pela própria questão de distanciamento, de deslocamento, né? Tem uma reunião que é antes ou depois, o trânsito de São Paulo não permite. Então, a gente acabou tocando mais gente até por causa disso. E esses mantenedores, eles também postam os desafios de negócios na nossa plataforma. Então, eu tenho um desafio de negócio X, ele posta o desafio, e não só as startups do Cubo podem resolver esses problemas, mas a gente posta esses desafios de negócio também no nosso LinkedIn, a gente divulga para startups do ecossistema também poderem aplicar para resolver esse desafio. Então, se você também é startup, acompanhem também as nossas... a gente também está levando isso. Além de conteúdo, então, né, de olhar para mantenedores, de olhar para as startups, a gente também é um hub de conexão que é de fomento também ao ecossistema, né? Então, toda a nossa parte de conteúdo, de eventos que acontecia, esses eventos também estão acontecendo online. Então, acompanhem nossas redes sociais, como você mencionou, a gente tem as nossas lives, que agora passaram a ser 2 a 3 vezes por semana. É sempre nesse horário que a gente está fazendo aqui, das 7 às 8, pelo YouTube do Cubo. Então, acompanhem a gente também lá no canal. E a gente traz especialistas de mercado, né, do ecossistema, para trazer também e compartilhar de que forma que a gente pode ajudar e contribuir para esse cenário. Então, a gente sempre traz e as lives ficam gravadas, né? Então, para quem quiser acompanhar os conteúdos que já tiveram também, é só entrar na nossa página. E a gente coloca todo o calendário de atividades que vai ter no nosso Instagram, que é cubo.network. Então, é legal seguir também para acompanhar tudo que está acontecendo. Fora Renata, que legal! internas, né?
Que legal. Olha, já passou quase uma hora aqui, daqui a pouco o Nossa, Instagram corta a gente. O papo tá bom demais. Muito obrigada aí pelo seu ponto de vista, pela sua análise desse momento. Acho que é muito bacana a gente trocar ideias. O Inovar é um Parto também segue aqui, ouvindo outras mulheres que estão trabalhando aí para superar essa crise, para desviar, aproveitar as oportunidades e que usam a tecnologia para isso, que é desde o início no que a gente acredita. E aí eu faço um disclaimer, a gente fala com as mulheres porque elas são minoria ainda que usam a tecnologia, a gente percebeu isso e falou, puxa, a gente precisa trazer essas mulheres para contarem as suas histórias, para que outras se inspirem e também abracem a tecnologia e a inovação para melhorar os seus resultados e para conseguir superar agora esse momento de crise. Não, com certeza. Patrícia, eu posso fazer só um complemento? Claro, Que você imagina. comentou das mulheres, né? A gente no Cubo também fez uma iniciativa que continua, que começou no mês da mulher, mas ainda continua, justamente para incentivar mulheres founders também para aplicar para o Cubo, para participar da nossa rede. Então, no mulheres.cubo.network, empreendedoras founders que queiram aplicar podem fazer a submissão lá para o Cubo. Que Então, fica o legal. convite também, que a gente quer aumentar ainda mais também a nossa comunidade. A gente tem o programa Mulheres ao Cubo lá no Cubo também. Então, a Eu gente conheço. está incentivando muito aí as mulheres no mercado, no ecossistema, na tecnologia, mulheres founders, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que inovar é um parto para todo mundo, homens, mulheres e todo mundo. Realmente é Exato. uma dor, né? Quando você consegue passar por ela, também é uma alegria. Então, a gente Sim. está aí para incentivar mais mulheres ao cubo. Inovar é um parto para todo mundo junto. Você que está assistindo, muito obrigada. E siga também as nossas redes da Prosa Press. O meu perfil aqui no Instagram é o Pati_Travassos e a gente está sempre divulgando iniciativas interessantes. Renata, muito obrigada e espero que a gente se veja logo e de novo para trocar mais Sim, ideias. com certeza, Paty. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Boa Tchau, tchau. noite, um beijo. Valeu, Tchau. tchau.